não tem esboço, aí eu falo um pouco mesmo. Abra aí em Salmos 37, 16. E aí depois nós iremos abrir em Provérbios, que eu vou falar depois, e em Eclesiastes. Salmo 37, 16 diz assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Agora vamos em Provérbios 11, 4, pertinho aí de Salmos, Provérbios 11, 4. Provérbios capítulo 11, versículo 4. E depois Provérbios 13, 11. Provérbios 11, 4 diz assim: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Provérbios 13, 11, que diz assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios também 17, 16. Abra em Provérbios 17, 16. Que diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? E terminando, Eclesiastes 5, 10. O livro de Eclesiastes, cujo autor é Salomão, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Pai, na tua presença eu me coloco agora. Eu quero ser um canal desobstruído, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor fale comigo. Porque na verdade eu não preparei nada, eu deixei com que o Senhor preparasse. Eu lhe suplico, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreender o que tu queres falar conosco. Estamos numa campanha, a campanha de Deuteronômio 28, e o tema que me foi proposto é a bênção da prosperidade financeira. E quando eu comecei a pesquisar e depois parei sobre a questão do dinheiro na Bíblia, eu descobri que se tem um assunto cuja Bíblia fala, é dinheiro. Existe aproximadamente cerca de 2.084 citações acerca de finanças e acerca de dinheiro na palavra de Deus. 2.084 citações. É coisa pra caramba. Pra caramba. É versículo bíblico a vera. Mas eu pesquisando sobre vida eterna, eu descobri que só existe 116 citações. Aí se a gente for analisar pela quantidade de textos bíblicos, a gente vai achar que dinheiro é mais importante que vida eterna. Porque 116 citações, em comparando com 2.084, quer dizer, a Bíblia fala 10 vezes mais de vida eterna do que de dinheiro do que vida eterna. A Bíblia fala 10 vezes mais, obrigado. Além de ser meu cameraman, é alguém que está em discípulo. Esse é discípulo. A Bíblia fala 10 vezes mais de dinheiro do que de vida eterna. Mas é óbvio, e é lógico, e é claro e evidente que vida eterna é muito mais importante do que dinheiro. Daí, quem é um pouquinho inteligente vai entender que a quantidade de vezes que a Bíblia fala de um assunto não significa que ele é mais importante do que aquele assunto cuja Bíblia fala menos vezes. Então aí você vai estudar o contexto e você vai estudar todos os textos bíblicos que falam acerca daquilo. E aí você vai ver que acerca da vida eterna não existe um texto bíblico falando mal. Não existe uma contradição em tese acerca da vida eterna.
Mas com relação ao dinheiro, você vai ver a Bíblia falando bem e mal. Você vai ver Jesus falando bem e mal. E aí quando você vai enumerar a quantidade de vezes que a Bíblia fala bem ou mal acerca daquele assunto, aí você se espanta. Aí você se espanta, porque você olha assim e fala: Jesus, eu não sabia disso. Olha só o Salmo: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Sabe o que é isso? Ouvir e ler esse texto bíblico: melhor o pouco do justo do que a riqueza do ímpio. E Eclesiastes: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Eu quero te falar uma coisa: não é preciso você dizer que ama para alguém saber que você ama. De que forma? Jesus fala assim, que o nosso coração fala, que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, eu não preciso dizer que eu amo dinheiro para falar que eu amo. Basta eu falar o tempo todo dele. E eu não preciso dizer que eu amo dinheiro, basta eu comparar um tema com outro. Porque se eu falo um tema mais do que o outro, eu estou dizendo que eu amo mais esse tema do que aquele. Daí eu consigo entender por que a Bíblia fala mais de dinheiro do que a vida eterna. Para fazer com que nós nos atentemos para o perigo do amor a Ele. E aí, a gente vai buscando lá na Palavra de Deus, e eu preguei aqui sobre aquele tema, duas mensagens no Evangelho, e eu falei sobre a igreja de Esmirna. Lembra da igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna era pobre, atribulada, mas era abençoada. E a igreja que era rica tinha de tudo, mas não tinha bênção. Gente, mas o Luiz está pregando mesmo bênção da prosperidade financeira? Que história é essa? Parece que eu estou falando mais mal do que bem. Mas deixa eu chamar a atenção para algumas coisas aqui que é muito importante que você entenda. O fato do Salmo 37,16 dizer que melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, não quer dizer que Deus está mandando você buscar o pouco. Não quer dizer isso. Tanto que a Bíblia diz lá em Mateus 6, né? Boa medida, sacudida, calcada, transbordante, deitarei em vosso regaço. Ou seja, o texto de Mateus 6 diz que Deus quer dar muito. Então, se Deus quer dar muito, Ele não quer que você busque o pouco. Ele quer que você encontre no pouco a fé suficiente para usá-lo como se fosse muito. Porque o pouco com Deus é muito. Então eu consigo entender e ver que, embora alguns textos aqui estejam falando mal do dinheiro, não significa que você tenha que deixar de tê-lo. Eu costumo dizer o seguinte, eu comecei a falar agora há pouco tempo. E eu até postei isso no Face. E eu falei assim: tem horas que Deus trabalha com um fracasso, porque tem gente que se perde com o sucesso.
aquela igreja rica precisava do fracasso para ter sucesso. Enquanto que aquela igreja pobre, ela era pobre, mas tinha sucesso. Porque precisava da pobreza para ter sucesso. Mas a Bíblia não recomenda a nenhum crente que se busque escassez, ruína e miséria. Sabe por quê? Porque Deus sabe das nossas necessidades. E a bênção financeira só é bênção quando você deixa de confiar nela. Quando você deixa de tê-la como seu suporte de segurança. E nós sabemos, e isso é pesquisa, que um dos maiores problemas no relacionamento é a escassez de finança e de dinheiro. Isso gera problema. E o marido acaba brigando com a mulher, e a mulher acaba brigando com o marido. Eu vivi isso. Quando eu fiquei desempregado, quando a minha esposa ganhava mais que eu. Então nós entendemos que por causa disso, o homem acaba achando que ele vai conseguir ser feliz no casamento por ter muito. Aí coloca nas riquezas a sua segurança. Não devia ser assim, meu querido. O Novo Testamento, principalmente, ele tenta nos desintoxicar. Se você for pesquisar o Novo Testamento acerca disso, você vai ver que o Novo Testamento tenta nos desintoxicar da ideia de que o dinheiro e as riquezas trazem felicidade. Mas ninguém é maluco de querer escassez, pobreza, ruína e miséria. Primeiro porque ter escassez, ter ruína e ter miséria não vem de Deus, é do diabo. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele quer nos dar coisas boas. Porque se nós, sendo mal, queremos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus? Deus quer te dar um bom emprego. Deus quer te dar uma casa própria. Deus quer que a sua renda aumente. Mas Ele quer também que você entenda que isso só vai ser bênção se você deixar de confiar nisso. Eu conheço gente que tem crentes, eu não vou nem te falar de pessoas que não são crentes, muito dinheiro, mas vive uma infelicidade em todos os sentidos. Não tem paz, quer em casa, quer com os filhos. Não tem paz no trabalho e nem mesmo na própria igreja com os irmãos que vivem. Porque coloca as suas confianças e a sua segurança naquilo que é errado. Isaías 55 diz o seguinte: vinde, comei e comprai. Comei sem dinheiro. Sem dinheiro. E aí Jesus, sabendo de como os judeus gostavam de dinheiro, de como os fariseus gostavam de dinheiro, ele fala uma coisa que na época foi uma aberração. Ele diz o seguinte: olha, não podereis adorar a dois senhores. E aí ele coloca o termo mamão, que no original significa dinheiro, como Deus. Aonde a mensagem quer chegar? A mensagem quer chegar é o seguinte, e eu já falei e vou repetir: a vida financeira só vai ser bênção se você deixar de confiar no dinheiro. A partir do momento que você confiar em Deus, a Bíblia diz que janelas dos céus abrirão sobre a tua vida. A Bíblia diz que você terá
não só para você, mas para emprestar. Porque a casa de Deus, ela também precisa de dinheiro. A casa de Deus não paga a luz com o anjo que desce do céu. A igreja não vive só de oração. A igreja também vive de contribuição. Mas se Deus tiver que escolher uma igreja pobre, mas fiel a Ele, sem amar o dinheiro, e rica, Ele vai preferir escolher uma igreja pobre. Se Deus tiver que escolher uma igreja com 50 membros, mas os 50 membros ir para o céu e os 4.000 ir para o inferno, Ele vai preferir uma igreja com 50 membros e ir para o céu. E onde o Espírito Santo quer chegar? O Espírito Santo quer chegar em algo muito importante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Sabe o que eu tenho percebido no Evangelho de hoje? Eu tenho percebido que as pessoas têm buscado o reino de Deus para si. As pessoas têm buscado ser bênção para si. Você tem que buscar ser bênção para o reino. Porque quando você buscar ser bênção para o reino de Deus vai ser bênção para você. Quando você centralizar a sua vida no reino de Deus, até a tribulação vai ser riqueza. Da escassez, Deus vai brotar fontes que vai jorrar para toda a sua família. Porque Deus vai trazer dos 4 cantos da terra as riquezas para a sua vida. Glória a Deus. Mas o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho centralizado no dinheiro. Eu falei uma coisa e eu coloquei isso no Facebook. Fale o que Deus manda, ainda que te custe a cabeça. Lembra de João Batista? João Batista falou que Deus mandou e custou-lhe a cabeça. Fale o que Deus manda, ainda que te custe posições. Ainda que te custe o que você mais ama. Mas, nessa geração dos últimos dias, a mensagem que Deus quer para a igreja é completamente diferente de muitas mensagens que estão pregando por aí já há 40 anos. Eu decidi não fazer esboço também porque eu não queria terminar muito. Porque eu não queria terminar tarde. Eu não queria falar muito. Eu queria deixar vocês refletindo. Vocês que são casados, o dia que vocês passarem por um problema financeiro, vocês podem pedir a Deus dinheiro. Porque a Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á. Vocês podem pedir a Deus que Deus sane as suas finanças. Mas peça primeiro que a falta do dinheiro não atrapalhe o amor e a comunhão de vocês. Porque é isso que está faltando. Estão colocando a confiança naquilo que não é pão, naquilo que não edifica. Vamos ficar em pé. Eu já terminei. Eu vou dar uma oportunidade para o pastor, porque ele vai querer pregar de novo. E eu vou estar orando por você. Essa mensagem vai para o YouTube. Vai para lá.
E quem quiser assistir de novo vai assistir. Tem algumas minhas lá que tem 100 e poucas visualizações, a última agora teve 46. A gente depende de vocês, que vocês divulguem caso Deus mande, caso a mensagem realmente seja uma mensagem de Deus. Amém? Mas nós vamos estar orando por vocês para que Deus também abençoe a vida de vocês com relação às finanças, para que Deus melhore e dê aquilo que vocês precisam. Pai, na tua presença eu coloco agora os teus filhos. E eu lhe agradeço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor falou a alguns corações. Tem gente que fica meio confusa, ó Pai. Mas por que ficam meio confusos? Porque ouviram tanta coisa. E quando vem com algo diferente, elas não conseguem entender. Mas abre os olhos do entendimento. Porque ainda que eu pregue no deserto, vou pregar aquilo que tu mandas e vou falar aquilo que tu queres. Aleluia. Abençoa os teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, Senhor.